Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Então, esse é o nosso primeiro vídeo da série em defesa da fé. Então, desde já, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você possa receber nossas notificações e visite a nossa página no Facebook IB Missão Gênesis, que está aqui embaixo. Então, irmãos, a gente percebe nos dias de hoje uma grande secularização do mundo. Os nossos jovens são atacados em universidades sobre questões de fé, onde muitos de nós somos taxados até como analfabetos ou irracionais por crerem naquilo que nós cremos hoje. E então hoje, nosso primeiro vídeo, eu gostaria de falar sobre a ressurreição de Jesus. Então, existem fatos históricos que comprovam a ressurreição de Jesus. E esses fatos históricos são reconhecidos por quase que 100% dos eruditos e historiadores nos dias de hoje. Então são fatos que, na verdade, precisam de uma explicação, de uma hipótese histórica para ser explicado. Então eu vou falar esses 4 fatos e no final nós iremos concluir, pois a melhor explicação para esses fatos históricos é Jesus Cristo ressuscitou. Então vamos lá. Fato número 1. Após sua crucificação, Jesus foi sepultado por José de Arimateia em uma tumba. Então, irmãos, esse fato, ele, como eu disse, é quase que 100% de historiadores, muitos ateus ou não cristãos, que comprovam que esse fato histórico de Jesus ser crucificado e ele ser sepultado em uma tumba que foi dada por José de Arimateia é um fato histórico que merece de fato uma atenção. O porquê? Porque esse fato ele está dentro de um critério histórico, o critério da atestação múltipla. O que seria isso? Por vários documentos, como o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, e outros extra-bíblicos, como Flávio Joséfo, Tácito e o Talmude, eles comprovam que, de fato, Jesus foi crucificado e ele foi sepultado, em uma tumba dada por José de Arimateia. O que isso significa? Que esses documentos históricos estão muito próximos do evento. Isso significa que são documentos que testemunham independentes sobre este evento, trazendo uma veracidade, trazendo uma verdade histórica sobre este fato. Então, esses documentos ele testemunham que, de fato, Jesus morreu, foi crucificado e sepultado por José de Arimateia em uma tumba. Então existe sim outro caso que pode nos trazer uma evidência que isto é um fato histórico. É que José de Arimateia é um membro do Sinédrio Judaico que condenou Jesus. Então isso torna improvável que os cristãos daquela época tinham criado uma história sobre esse membro do Sinédrio Judaico, pois o Sinédrio Judaico, como nós sabemos, tinha uma hostilidade, tinha uma desavença entre a igreja e o sinédrio. Então os cristãos inventarem que este sinédrio tinha feito algo de bom e que um membro dele tinha dado uma tumba a Jesus era totalmente improvável. Então isso são dois pontos, duas características que nos provam que, de fato, após sua crucificação, Jesus foi sepultado por José de Arimateia em uma tumba. Fato número 2. No domingo, após a crucificação, a tumba de Jesus foi encontrada vazia por um grupo de seguidores de Jesus. Então, pelo mesmo critério do fato número 1, nós temos uma atestação múltiplas. Eu já disse que atestação múltiplas é documentos que estão muito próximos deste evento, que estão testemunhando independentemente sobre este fato. Então, alguns testemunhos e alguns documentos falam que, de fato, mulheres
elas encontraram esta tumba vazia. O que isso significa? Isso significa que a probabilidade para que de fato essas mulheres terem encontrado essa tumba vazia é muito grande historicamente. Então, a tumba vazia é relatada em diversos evangelhos e nas cartas de Paulo. Isso significa que claramente este critério de atestação múltipla nos traz uma veracidade sobre estes fatos. E o segundo ponto aqui sobre esse segundo fato é: a tumba foi descoberta por mulheres. Mulheres que na época, como diz Flávio Joséfo, não tinham nenhum poder de testemunhar no tribunal judaico ou em qualquer outro lugar. Então, isso historicamente seguindo o critério do embaraço. Que critério do embaraço? Significa que se certo evento ele foi colocado embaraçosamente algumas evidências, significa que ele tem mais veracidade, ou tem mais possibilidade de ser verdade. Quando nós queremos mentir, nós não contamos detalhes sobre essa mentira. Ou então nós não contamos coisas que vai nos prejudicar ou nos embaraçar. Nós vamos simplificar. Então, mulheres não tinham o poder de testemunhar, mas mesmo assim, os evangelhos, os escritores dos evangelhos, citaram que mulheres foram que testemunharam em primeiro sobre a tumba vazia. Isso significa que, de fato, os evangelhos, eles falam sobre um fato histórico e de uma veracidade histórica. Então, eles relataram fielmente aquilo que nós hoje acreditamos. Tá? Fato número 3. Em diferentes ocasiões e sob diferentes circunstâncias, diferentes indivíduos e grupos de pessoas tiveram experiências com Jesus ressurreto dos mortos. O que isso quer dizer? Que testemunhas oculares que viram de fato Jesus depois de morrer, vivo, né, eles tiveram experiências com ele. Paulo, inclusive, traz listas, né, que nos dizem que, primeiro, Pedro viu, Paulo viu, ele mesmo, e Tiago, irmão de Jesus. Lembrando que Paulo, quando viu Jesus, ele era um perseguidor da igreja. Tiago era um descrente de seu irmão. E essas duas pessoas, eles tiveram experiências com Jesus. E eles são testemunhos oculares que viram Jesus ressurreto dos mortos. Mas não somente pessoas, mas grupo de pessoas. Como assim, Claudemir? Paulo vai nos trazer evidências que grupos como os 12 discípulos, ao mesmo tempo tiveram aparições e experiências com Jesus. E também 500 pessoas. Então, vejamos só, que não foram simplesmente alguns testemunhos oculares individualmente, mas também grupos de 12 e até de 500 pessoas que tiveram experiências. E isso nos traz uma veracidade histórica muito grande, porque simplesmente esses fatos, eles são de 5 ou a 10 anos do evento. Isso significa que não tinha como ser inventado algo que pessoas ou várias pessoas, como diz, que dentro dessas 500, muito ainda estavam vivas. Então significa se os inquiridores quisessem de fato tirar dúvida, eles poderiam chegar com essas pessoas e essas pessoas iriam testemunhar. De fato, eu vi Jesus morto. Então isso é um dos argumentos que nos fazem acreditar que o fato número 3 é um testemunho, é uma evidência histórica. O segundo é que as narrativas, aparições, fornecem múltiplas atestações diferentes, como a aparição de Pedro é testemunhada por Lucas e por Paulo. A dos 12 é atestada por Lucas, João e Paulo. Para as mulheres, por Mateus e João. Então não se pode negar 3 fatos, esses tais fatos. Como Gerd Ludemann, um grande historiador da época, ele conclui que pode ser tomado como certo que Pedro e os discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus, nas quais Jesus apareceu como Cristo ressurreto. Então, Gerd Ludemann é um historiador, lembrando,
ateu. Fato número 4. Os discípulos passaram a crer repentinamente e sinceramente que Jesus havia ressuscitado dos mortos, apesar de terem predisposição ao contrário. Vamos analisar esse fato um pouco com calma, até porque entre esses todos que eu falei, esse quarto, ele quase que 100% de todos os historiadores, críticos e muitos ateus ou não cristãos, de fato identificam isso como um fato histórico, que os discípulos passaram a crer repentinamente e sinceramente que Jesus havia ressuscitado dos mortos, apesar de terem predisposição ao contrário. Bem, primeiro, o seu líder estava morto. Jesus estava morto e não existia expectativas judaicas e messiânicas que, em vez de triunfar sobre os inimigos de Israel, Jesus, ou o Messias, seria vergonhosamente morto como criminoso, como ele foi. Então, essas pessoas, os seus discípulos, eles simplesmente não tinham razões, motivos para continuar crendo que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o seu Messias, Senhor e Salvador. Até porque ele estava morto. Então eles tinham predisposições para abandonar isso. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? E o segundo fato é que crenças judaicas excluíam que uma pessoa ressuscitasse antes da ressurreição geral no fim do mundo. Então, esses discípulos, eles não tinham nenhuma crença que poderiam crer que de fato Jesus poderia ressuscitar. Tanto que todos os seus discípulos o abandonaram. Mas o que aconteceu foi, esses discípulos repentinamente, sinceramente, estavam dispostos agora a morrer por esta crença. E que nos faz perguntar algo: o que no mundo os fez acreditar em algo tão antijudeu e estranho? Então, esse quarto fato histórico nos faz pensar que os discípulos tinham todas as razões e todos os motivos para abandonar, se de fato isso fosse uma mentira, se de fato isso fosse um embuste, um mito histórico. Eles poderiam abandonar rapidamente, sem sofrer nenhuma consequência. Mas mesmo assim eles quiseram continuar acreditando, onde todos os discípulos, ou a maior parte deles, morreram acreditando nessa verdade. Isso tudo nos traz 4 fatos históricos sobre as evidências de Jesus, sua crucificação. E o que nos traz aqui é analisarmos que esses 4 fatos históricos só pode ter a melhor explicação, que de fato Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos e ele está hoje assentado, né, ao lado de Deus. Então, irmãos, que se vocês tiverem querem fazer algum comentário sobre este vídeo, ou se vocês querem fazer alguma pergunta, tenham alguma dúvida sobre algum desses 4 pontos aqui, eu estarei respondendo a todos. Não esqueçam de curtir aqui, de se inscrever e de ativar o sininho para receber o próximo vídeo da série Em Defesa da Fé. Muito obrigado a todos.